É. Vamos então começar ajustando a rota. Ao invés de tentar, sempre com a melhor das intenções, tentar consertar a criança, nós vamos ampliar a visão para o sistema familiar. E isso pode significar uma boa virada. De novo, o autismo não é uma falha da criança. Ele é um vínculo com exclusões, com perdas e com dores não vistas do ponto de vista sistêmico. O sofrimento de uma criança, né, com características do autismo, ela muitas vezes é interpretada como um problema pessoal dela, alguma coisa que precisa ser corrigida, né, que precisa ser resolvida, que precisa ser eliminada. E a intenção é sempre muito positiva. É aliviar o desconforto, é melhorar a comunicação, é facilitar a vida escolar, a vida familiar. Mas quando o foco ele está exclusivamente na criança, o sistema ao redor dela, dessa criança, ele vai permanecer invisível. E é justamente nesse ponto que surge o primeiro grande erro inconsciente, que é tentar, entre aspas, curar a criança, né, sem enxergar o campo familiar do qual ela pertence, do qual ela faz parte. Toda criança nasce dentro de uma história maior. E essa história, ela está vinculada aos pais, aos avós, aos ancestrais, por meio de vínculos que são muito profundos. E esses vínculos, eles funcionam segundo leis sistêmicas que são naturais. Quando essas leis são violadas lá no passado, ou até mesmo no presente, mas quando nós falamos de lealdade, nós falamos do passado, são violadas por exclusões, por julgamento, por abandono, por destinos trágicos que não foram vistos. A criança pode inconscientemente assumir a tarefa de reparar alguma coisa que não pertence a ela. E isso acontece por amor. A criança tenta pertencer. E para pertencer, ela pode manifestar comportamentos, limitações, características que sinalizam esses desequilíbrios sistêmicos. Então, na tentativa de ajudar, os pais muitas vezes eles concentram todos os esforços em melhorar o comportamento da criança, em controlar crises, em buscar diagnósticos, intervenções, tratamentos que ajudem, né, nesses traços do espectro autista. Tudo isso é necessário, é importante, mas do ponto de vista sistêmico, também é, muitas vezes, é, não só insuficiente, mas existem outras abordagens que podem ser integradas ao tratamento médico. Porque essa abordagem, ela ignora a raiz do que está sendo manifestado. Em alguns casos mais graves, por exemplo, o filho ele pode carregar ao mesmo tempo a dor da vítima e o peso do agressor lá do passado, tentando realizar, tentando fazer uma reconciliação do que faltou lá atrás. É como se o corpo da criança fosse escolhido pelo sistema para manter dentro de si dois polos que nunca puderam se encontrar: o amor e a dor, o dano e a reparação, o algoz e a vítima. E é uma tarefa muito impossível para uma criança, mas profundamente movida por um amor que é sistêmico. Quando nós conseguimos ver isso, o olhar muda. Nós deixamos de buscar uma causa isolada do comportamento e a gente passa a escutar a tentativa de reconciliação que o sistema inteiro pede. E esses quadros, por exemplo, os quadros mais intensos, eles não surgem por acaso. Eles aparecem como tentativas do sistema de realizar esta reconciliação, né, que foi bloqueada entre esses destinos que não puderam se encontrar no passado. Então, o sintoma, ou melhor, as características, né, elas estão a serviço ativo do campo. E o autismo, ele pode representar uma necessidade urgente de restaurar alguma coisa que foi rompida por violência, por culpa, por segredos, por exclusões muito graves. Assim, desta maneira, né,
O olhar terapêutico, ele deixa de buscar causas lineares e ele se volta para a reconciliação daquilo que está fragmentado no sistema familiar. O que a gente observa nas constelações é que muitas vezes as crianças estão a serviço do sistema familiar e elas mantêm viva a memória de alguém que foi excluído, esquecido ou rejeitado. Ou ainda elas expressam com o silêncio delas uma dor profunda que não foi reconhecida. No decorrer do curso, eu vou trazer alguns casos aqui para vocês. E algumas crianças com espectro autista, elas carregam o luto não vivido por gerações anteriores. Outras, elas vão assumir um papel de equilíbrio diante de um sistema que está caótico, onde não existe um lugar seguro. Em muitos casos, a criança ocupa o lugar de um pai ou de um irmão que não está mais presente. Ela tenta restaurar a ordem com a própria existência dela. A criança não está doente, ela está conectada. E quando não se olha para o sistema, ela permanece sozinha nessa tarefa quase impossível de tentar equilibrar o que é muito maior do que ela. Então, o primeiro movimento de cura não está na criança, ele está nos pais. É necessário que eles ampliem o olhar. É preciso reconhecer que ela, essa criança, ela está a serviço e que ela está vinculada a histórias e a destinos que precisam ser inclusos, incluídos. A constelação familiar, ela permite ver essas dinâmicas ocultas, ela permite reorganizar os vínculos, devolver a cada membro da família o seu lugar. Quando os pais, eles ampliam a visão e eles compreendem que a criança não é o problema, mas sim a expressão de alguma coisa maior, o campo já começa a mudar. Não se trata, gente, de substituir acompanhamento médico em hipótese alguma, nem acompanhamento terapêutico e nem substituir acompanhamento pedagógico. Isso tem que ficar muito claro aqui para todo mundo que está me ouvindo ou me assistindo. Se trata de integrar um olhar mais amplo que inclua a alma familiar. Então, dentro dessa perspectiva, é essencial que a gente compreenda que a criança não está isolada no próprio diagnóstico dela. Ela é parte de um campo coletivo que é regido por leis de pertencimento e de ressonância entre todas as gerações, né? Quando eu coloco a mão para trás, eu estou falando do passado. Tudo o que um membro vive afeta o todo. E o todo, ele se reorganiza quando ele integra cada destino individual desse sistema. Quando a gente reconhece essa teia de vínculos, a gente deixa de falar em culpa ou falha e a gente passa a ver pertencimento e amor. E isso inclui, claro, também uma cura que é muito possível dos pais. Os pais que têm um instinto social muito reprimido, os pais que têm dificuldade de comunicação, tudo isso acaba influenciando no sistema inteiro, inclusive nos filhos. Então, a cura sistêmica, ela não busca consertar a criança de maneira alguma. Ela vai buscar libertar essa criança de lealdades inconscientes e vai permitir que ela seja apenas o que ela é, uma criança. Não um substituto, não um reparador, não um sinal de culpa, não um solucionador de um problema do passado. Só uma criança, com o próprio destino dela, livre para crescer do jeito dela, no tempo dela, com o apoio de um sistema mais leve, mais consciente e mais curado.